Com votos de saúde e paz, cumprimentamos os amigos e amigas que nos acompanham nas reflexões sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Vamos refletir hoje sobre o tema Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, que consta do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11, 25 e 26. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, ou aos pequeninos, né? Que são os pobres de espíritos, e por ter ocultado aos doutos ou aos prudentes, aqueles sábios, inteligentes, que se julgam, né? Mais aptos na aparência a compreendê-las. É preciso que se entenda que os primeiros são os humildes e que diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os simples e os puros de coração, ou que estão abertos aos sentimentos e não apenas ao intelecto. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber, das coisas do mundo, que se julgam prudentes ou senhores do conhecimento de todas as coisas. Negam ou tratam a Deus como um igual. Às vezes se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, eram tratados por doutos ou sábios. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os segredos dos céus aos simples, aos humildes, que diante dele se prostram ou se curvam em respeito à sua grandeza, à sua sabedoria, ao seu amor para com todos os seus filhos. O mesmo se dá com as verdades que o Espiritismo revela ao mundo. Alguns incrédulos se admiram, que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. A razão está em que os espíritos superiores cuidam perfeitamente dos que os procuram, de boa fé e com humildade e luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz, de toda a sabedoria. E imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em tê-los, acreditando nele ou entendendo ele. São aquelas pessoas entregues ao orgulho, à vaidade, a um suposto saber tudo. São nada mais, nada menos que os pseudo-sábios neste mundo. Pois, por certo, ainda somos muito pequeninos neste mundo. A nossa compreensão do universo ainda é muito limitada. Temos muito a aprender, seja aqui do nosso mundo em que vivemos, do universo, do mundo material e do mundo espiritual. Estamos, como se diz, como crianças ainda nesse processo de evolução. E assim precisamos, então, nos dedicar ao estudo, à compreensão com humildade, singeleza, e amor a Deus e ao próximo. O poder de Deus, então, se manifesta nas mais pequenas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que a derrama
a toda parte, para que todos possam ver. Só não vê quem é cego em relação à sua luz e à sua lei. A esses, os doutos, sábios, os céticos, incrédulos, voltados ao materialismo, não quer Deus abrir à força os seus olhos, ou lhes violar as consciências, dado que ele se apraz ou se agrada em tê-los fechados, para que a vez deles chegue. Mas é preciso que para isso, antes, eles passem então pelas angústias, pelos sofrimentos neste mundo, de provas e expiações, para reconhecerem a divindade e a grandeza de Deus. E compreendam que as coisas, tudo tem um propósito divino, não são obras do acaso. Né? E para isso precisam, quem pensa assim, ferir o seu orgulho. Né? E tornar-se brando, pacífico, compreensivo, né? Sabendo se colocar no mundo em que vivemos. Para vencer essa incredulidade, então Deus emprega os meios mais convenientes, conforme cada indivíduo. Não é a incredulidade que compete-lhes prescrever o que devem ou não devem fazer. Se querem convencer, ou se queres convencer, tendem de proceder, desde que tal situação, né, esteja de acordo com a situação, com a ocasião, que mais, né, convém a Deus e não a nós mesmos. Deus não negocia ou concede oportunidade, né, para quem não deseja. Ele concede oportunidade a todos que desejam compreender a sua lei, né, e se voltarem para ele, como seus filhos. Não se espantem os incrédulos, nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, lhes submetam às suas exigências. Indiquem de si mesmos o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe são impostas. A imposição de Deus é clara, é o cumprimento da sua lei ensinada por Jesus, conforme consta da parábola do jugo leve. Jesus diz: meu jugo é leve, a única coisa que exijo em troca é que cumpra a lei de meu Pai que eu ensino. Deus escuta então a todos, bondoso, os que a ele se dirigem, humildemente e sem que os se julguem maior ou mais do que ele. Então pergunta-se, não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? E fora de toda dúvida que o poderia, mas então, onde estaria o mérito deles em se transformarem? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando-lhes a si? Né? Até dizem muitas vezes, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. É a incredulidade, né? É o raciocínio fechado às coisas espirituais e às coisas do mundo. É o fechamento, né, em ideias pré-concebidas, os preconceitos, orgulho, vaidade, né, do falso saber, muitas vezes. Esses se negam, assim, a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-los, nem o coração para senti-lo. O orgulho é a catarata que lhes tolda ou lhes cobre toda a visão. O orgulho realmente nos fecha, né? Como um véu que impede que a gente veja
as coisas de uma maneira mais branda, mais sutil, né? Mais leve neste mundo. De que vale apresentar a luz a quem não pode ver? Necessário antes é que se destrua o mal que ele sofre. Daí vem que o médico hábil, Deus, primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Nisso consiste a sabedoria e a justiça divina. Deus não quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelas tormentas da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se nos braços e pedir-lhes perdão. Quais filhos pródigos? Filhos pródigos, como ensina Jesus, aquele filho que abandona a casa do pai e vai ao mundo viver dissolutamente, desperdiçando os talentos de seu pai, que herdou de seu pai, né? Se entregando ao mundo das ilusões e dos prazeres, até que lhe vem então o sofrimento, né? E quando a vida lhe apresenta o sofrimento, ele reflete e percebe que na casa do pai ele tinha tudo o que precisava. Então retorna, decide, né, retornar e retorna para a casa do seu pai, arrependido dos seus erros, mas arrependido de coração, né, de fato, como um ser transformado. Então, humildemente, retorna à casa de seu pai e seu pai os recebe de braços abertos, com todo carinho, todo cuidado e todo acolhimento. Assim é Deus. Ele permite que nós escolhamos quais os destinos que vamos cumprir e seguir na nossa vida. Respeita o nosso livre-arbítrio, né? Mas a sua lei, então, não ele, mas a lei, muitas vezes do sofrimento, nos leva a refletir e a nos transformarmos, a nos lapidarmos das chagas, do orgulho, da vaidade, da arrogância, do pseudo-saber, né? Até que compreendamos que somos filhos de Deus, irmãos em humanidade uns dos outros, e precisamos trabalhar e conviver juntos, amando ao nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, conforme nos ensinou e nos demonstrou o nosso Senhor e Mestre Jesus. Que todos tenhamos um bom dia, com muita saúde, muita paz.